Olha o Pai Nosso. Bom dia, meus amigos da Web Rádio Estação da Luz. Hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2000, com grande alegria, que nós estreamos aqui na nossa Web Rádio Estação da Luz, o programa com Amadeu Ferreira, o programa chamado Nos Domínios da Mediunidade. Todas as segundas-feiras e sextas, nosso irmão Amadeu Ferreira vai estar aqui com a gente, fazendo o programa Nos Domínios da Mediunidade. A Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz, tem um apoio todo especial da Casa Espírita Emanuel, também do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é com grande alegria que nós damos um bom dia todo especial ao comandante do programa da manhã de hoje, o nosso irmão Amadeu Ferreira. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Tavares. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. E bom dia, Dona Ana, aqui ao nosso lado, e Dona Elizabeth Mosquito. Bom dia. Também. Bom dia. Ana, você, toda vez que a gente vai iniciar uma atividade espírita, nós temos que pedir uma autorização, uma permissão. E aqui no planeta Terra, essa autorização, essa permissão chama-se prece. Eu gostaria que você fizesse a prece, e depois que você fizer a prece, eu vou lhe falar algo bem interessante. Por gentileza. Pode fazer a prece em nome de Jesus. Agradecemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, a oportunidade que está dando a cada um de nós na manhã de hoje, termos a felicidade de estudar mais umas lições da doutrina. Te pedimos, Jesus, o teu amparo, a tua luz e a tua proteção para todos nós que habitamos o planeta Terra e aos nossos irmãos que conosco vieram estudar na manhã de hoje. E assim possamos fazer aquela prece que vós já nos ensinaste, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, mas não nos deixeis cair nas tentações, mas nos livra de todo mal, porque teu reino e a glória para todos sempre. E assim, Jesus amado, com essa prece nós vos pedimos a vossa permissão e permissão à espiritualidade amiga para dar início a esse programa maravilhoso da manhã de hoje. Paz e luz com Jesus para todos nós. Muito obrigado, minha amiga, por essa prece. Vamos pedir aqui um espírito superior que faça a leitura do ponto do Evangelho da manhã de hoje, para que ele possa passar para o nosso irmão Amadeu, para que ele possa dar prosseguimento ao seu programa Nos Domínios da Mediunidade. Por favor, espírito superior, é só a voz. Espírito superior não corporifica, né? É só a voz. Vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos, muitas vezes, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhe preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-los. Jesus é o apóstolo, ainda que pobres. Nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aqueles que carecem do que viver, recurso em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhes consagre
se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Assim seja. Graças a Deus. E agora, depois da prece que a senhora fez, depois da leitura que Dona Elizabeth fez, e do Amadeu que vai começar a falar, eu não sei se a senhora lembra, mas eu lembro de estar aqui gravado, eu estou gravando, há 20 e poucos anos atrás, na rua Mário Negócio, eu, Erinaldo, Amadeu, a senhora, Elizabeth e uma turma, nós abrimos a Casa dos Espíritos, que hoje é o pronto-socorro espiritual Fabiano de Cristo e Maria do Pão. E naquela oportunidade, quem fazia a prece foi a senhora, quem fez a prece de abertura foi a senhora, quem fez a leitura do Evangelho foi a Elizabeth, me lembro bem que era o dever, não foi agora a mediunidade, e quem fez o comentário foi Amadeu. E como não existe coincidência, nós estamos iniciando hoje a nossa web rádio Estação da Luz com Amadeu Ferreira, no programa Domínios da Mediunidade, e por uma incrível coincidência, de novo se reúne aquelas personagens, só está falando aqui o doido do Erinaldo, o meu amigo, completar a patota, mas fora Erinaldo, está quase todo mundo ali, daquele dia maravilhoso. Mas muito obrigado, Dona Ana, pela sua presença carinhosa, Amadeu também, a Elizabeth, e agora vamos ao que interessa. Senhor Amadeu, por quê? Um minutinho só, Tavares, um minutinho só. Eu sou quem sou grata a você, muito grata, muito feliz e muito agradecida. É uma prova que nós temos ainda muita coisa a fazer, e principalmente a lição da manhã de hoje, que veio assim, puxar a nossa orelha do Evangelho. Paz e luz com Jesus para vocês. Ah, maravilha, muito obrigado, muito obrigado. E senhor Amadeu? Muito bem, senhor Tavares, estamos iniciando hoje, estamos começando história. Aquele trabalho que você se referiu lá na casa do compensado, não era? Era a casa do compensado. Transformamos na casa espírita, e depois aquilo resultou no Estação da Luz, lá na Rádio Poti, depois perambulou por outras rádios mais, e hoje nós estamos usando, em vez do nome Programa Estação da Luz, nós estamos usando a Rádio Estação da Luz. As ideias não morreram, e nós hoje estamos tomando emprestado a titularidade do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Eu gostaria só de fazer uma síntese rápida sobre esse livro, porque certamente alguns ouvintes estão nos ouvindo falar sobre Domínios da Mediunidade e talvez não saiba a origem. Domínios da Mediunidade é a 8ª obra da série espiritual de André Luiz, chamada Série André Luiz. Essa série é composta de 16 livros, é a série de André Luiz dividida em 2 são da vida no mundo espiritual e obras complementares, entendendo-se que obras complementares desta coleção, porque a doutrina espírita em si não tem complemento, tem suplemento, não é isso mesmo? Amadeu, sim. Amadeu, faça um pouquinho aí, porque você está deslocado da câmera, a gente só está vendo a metade sua. Vem para a sua direita, Mário. É porque Dona Ana estava aqui conosco, e ela já levantou âncora, e a gente agora vai conversar, tá ok? Maravilha. Então, continuando, né? Continuando com a explicação, Nos Domínios da Mediunidade é a 8ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que foi ditada pelo espírito André Luiz, psicografada o livro pelo médium Francisco Cândido Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1955. Portanto, este livro comenta questões referentes à mediunidade, onde André Luiz discorre sobre temas como a possessão, a psicofonia consciente, a psicofonia sonambúlica, o sonambulismo torturado, a fascinação, a materialização, entre outros temas. E hoje nós estamos dando prosseguimento a esse trabalho que foi iniciado lá naquelas datas passadas, com muita felicidade e muita alegria, implorando a misericórdia de Deus nosso Pai para que nos cubra de luzes e de bênçãos e que tenhamos condições
de darmos prosseguimento a esse empreendimento idealizado pelo nosso irmão Tavares e o seu beneplácito, nós estamos aqui também participando. Ok, Tavares? Muito bem, belíssima introdução sua, trazendo à baila aquilo que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas a ideia do programa é justamente que a gente não fale sobre o livro, mas fale sobre a mediunidade em si. E nós precisamos ter um domínio sobre essa mediunidade. E aí, meu amigo Amadeu, a gente já vem com a primeira pergunta, né? Que é aquela pergunta-chave, né? Todo mundo é médium nesse planeta Terra e todo mundo tem mediunidade? Existe diferença entre ser médium e a mediunidade, meu querido? Sim, tudo isso existe e há diferenças substanciais. Segundo Allan Kardec, está dizendo lá no Livro dos Médiuns, todos nós somos médios em maior ou menor grau. Todos nós. Essa mediunidade, naturalmente, é um atributo do espírito. Muita gente acha que é um dom do corpo. Não é dom do corpo. Tanto não é, por exemplo, quando você participa de uma atividade mediúnica, você participa de uma reunião mediúnica, depois, quando você vai dormir, você volta em desdobramento e dá continuidade às atividades. E André Luiz explica isso, inclusive nesse livro, né? André Luiz explica isso com toda a propriedade, e a espiritualidade, corroborando com todos esses esclarecimentos, também esclarece. Portanto, a mediunidade, esse canal que liga o mundo material ao mundo espiritual, é um atributo que Deus proporciona ao espírito para o seu crescimento. É importante a gente lembrar que algumas pessoas têm mediunidade em grau mais elevado e outras em menos graus, ou seja, o grau mais superficial. Mas, na verdade, a mediunidade, segundo a espiritualidade, é um instrumento que Deus coloca em nossas mãos para o nosso crescimento. Como? Usando-a para auxiliar os nossos irmãos de caminhada. Tem até historinhas que a espiritualidade conta, por exemplo, quando se pratica uma porção de tronchuras aqui na vida espiritual, voltamos ao mundo espiritual cheios de problemas, cheios de dificuldades e dívidas, e uma das formas que nos é apresentada para que a gente possa ressarcir os erros cometidos é exatamente vir como médium, com as mais diferentes facetas da mediunidade, para colocar aquele serviço a benefício do semelhante e pagar o nosso mal com o bem, que é a proposta de Jesus, amarmos uns aos outros. Não é isso mesmo? Lógico, meu amigo Amadeu. E nós queremos perguntar a você com relação à mediunidade, por que a gente precisa domar a mediunidade? Ou a gente domina a mediunidade através do estudo? Há necessidade do estudo para que essa mediunidade ela possa ser mais direcionada no campo do bem, já que todos são médios de uma forma geral? Tavares, a pergunta é muito, muito pertinente, porque se todos nós somos médios, aparentemente nos passa a ideia que, sendo médio, precisamos trabalhar e não precisa de mais nada, porque nós já temos os recursos mediúnicos, né? Mas Divaldo Franco fala lá em Educação da Mediunidade que nós precisamos educar a nossa mediunidade. Muita gente ainda chama desenvolver a mediunidade, e aí Divaldo rechaça essa tese, porque, na verdade, a gente não desenvolve a mediunidade, a gente educa. Agora, à medida que a gente educa, há um investimento maior no médium. E você sabe disso, você como coordenador mediúnico, você vê que quando a gente inicia no estudo da educação da mediunidade, muitos médios, já no exercício de harmonização psíquica e na percepção de fluidos, nos primeiros 6 meses, depois nos outros 6 meses seguintes, os médios começam a ter visões, começam a ter percepções, e aí prossegue nos estudos. À medida que a gente vai evoluindo nesse estudo da mediunidade, aquelas percepções que você tinha natas, elas desaparecem e vão aparecendo novas percepções, que vão lhe abrindo novos campos para o seu trabalho. Quando você chega lá na prática mediúnica, dificilmente você mantém aquelas percepções que você teve lá no início. Isso significa que
é imprescindível o médium estudar. No passado, por exemplo, você era médium e geralmente através da dor você entrava em determinados processos de perturbação ou mesmo doença, procurava a casa espírita, ali você era tratado à luz do Evangelho de Jesus, com água frutificada, passa Evangelho no lar, e aquela terapia que é orientada pela doutrina espírita para melhorarmos. E aí você levava 5, 10 anos para ter as percepções que você tem hoje fazendo 6 meses de estudo de educação da mediunidade. À medida que você vai estudando, você vai intelectualizando, se conhecendo a doutrina, aprendendo como colocar essa doutrina a serviço da causa do Mestre Jesus, da obra divina, e aí você auxilia, evolui e paga seus débitos, o que é muito interessante, não é isso mesmo? Muito bem, meu senhor Amadeu, muito maravilhosa essa sua explicação, e nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, com o programa Nos Domínios da Mediunidade, no comando do nosso irmão Amadeu Ferreira. Toda segunda e toda sexta, o nosso irmão Amadeu Ferreira vai estar aqui com a gente, trabalhando, estudando a mediunidade à luz do Espiritismo. E terças e quintas, aí nós temos nosso irmão Nertan Jucá e a sua trupe maravilhosa. Aí o programa desta feita não é mais nos domínios da mediunidade, mas é conversando sobre Espiritismo. Amanhã, nosso irmão Nertan Jucá vai estar aqui conosco, estreando esse programa. Mas nós temos o nosso WhatsApp aqui da rádio, viu, Amadeu? É o 981684898, eu vou repetir, tenha calma para você anotar, 981684898, você pode ligar e participar conosco, como fez a nossa irmã Cristina, aqui da Candelária. E ela pergunta em si, diz assim, quais os sinais que eu estou com a mediunidade? Quais os sinais básicos que eu posso identificar que realmente eu deixei de ser um médium, simplesmente, e já estou entrando no campo da mediunidade? Quais os primeiros sinais de afloração, podemos dizer assim, melhorando aqui a pergunta da nossa irmã Cristina da Candelária. Agradecemos, Cristina, a sua participação honrosa e um beijo no seu coração. E depois do programa, uma música especial para você, querida. Bom dia, Cristina e demais ouvintes. Veja bem, nossa irmã. Na verdade, você na condição de médium, muitas vezes os fenômenos acontecem e você não percebe, porque você não atentou para aquilo e nem passou por um estudo que lhe proporcione recurso para você se autodescobrir. As coisas estão acontecendo ao seu derredor, você de repente está vendo vulto, você de repente está ouvindo barulhos estranhos que não são as coisas normais da nossa vida material. Você tem percepções, de repente você tem intuições assim, diferenciadas, que não são coisas dos seus pensamentos no dia a dia. Esse conjunto de coisas que acontece no dia a dia das pessoas, se elas não atentarem para descobrir o que está acontecendo, certamente não vão ter a compreensão de que realmente são médiuns. Quando você se apercebe disso, aí você geralmente tem um insight de procurar esclarecer sobre aquilo. E a melhor maneira é você procurar uma casa espírita. Você procura a casa espírita, conta o que está acontecendo. Os orientadores daquela casa, uma casa séria, naturalmente espírita, como eu estou dizendo, não é qualquer casa que aparece por aí dizendo que é espiritismo, é uma casa espírita séria. Ali onde se estuda, os orientadores lhe orientam para que você entre nos estudos e, à medida que você começa a estudar, primeiramente a doutrina, fazendo o ESD, à medida que você vai se esclarecendo sobre o que é o espiritismo, a relação que ele estabelece com as outras religiões, a compreensão que você passa a ter sobre Deus, a sua excelência e a nossa vida aqui no mundo material, à medida que você vai se esclarecendo, você vai percebendo o que é que você já detém na condição de médium. Aí você prossegue na sua caminhada e aí você entra no estudo mediúnico e começa a vivenciar. Aí o diferencial é grande, porque enquanto lá no outro estudo, na sua vida normal, você percebe determinadas nuances que se relacionam com fenômenos mediúnicos,
quando você começa a estudar, você começa a vivenciar aqueles fenômenos. E aí você se conscientiza que realmente você é médium, e à medida que você estuda, você adquire confiança de colocar esses atributos que você possui a serviço da causa de Jesus, auxiliando quem precisa. Maravilha, Okay? meu amigo. Você está bombando aqui porque nós temos aqui já uma pergunta do nosso irmão Martins, de Lagoa Nova. Ele pergunta o seguinte, que alguém afirmou para ele, ele queria ver com, pelo que eu entendi, é isso. Ver espírito, só ver espírito, é um fenômeno mediúnico? Porque ele ouviu em outra carta dizendo que não, só ver espírito não era, certo? Ele quer saber só o seguinte, ver espírito, só vejo o espírito, não converso, não digo nada, só vejo o espírito. Isso é um fenômeno mediúnico por si só? Martins, de Lagoa Nova. Bom dia, Martins. Muito obrigado pela sua pergunta e a oportunidade de a gente falar um pouco sobre isso. Veja bem, Martins, qualquer atividade que você estabeleça, mesmo estabelecendo uma conversação ou não, mas se você estabeleça com o mundo espiritual, é um fenômeno mediúnico. Esse é um fenômeno mediúnico de vidência. O que é que ocorre no fenômeno da vidência? A espiritualidade, quando se trata de espírito superior, eles criam as condições. Quando se trata de um espírito inferior, ele é orientado ou ajudado para que se estabeleça uma ligação dele com o médium. Essa energia chega a você, é captada pela sua estrutura perispiritual, simplificando as explicações. Isso é levado ao seu cérebro, lá é decodificada aquela energia e transformada em imagem. Aí você vê o espírito. Essa visão de espírito, por exemplo, alguns médios, aí eu conheci um que era simplesmente fenomenal. Para mim, foram 2 grandes médios que passaram por aqui, no meu entendimento. Francisco Cândido Xavier, o primeiro, e depois João Cecílio da Costa. O velhinho, ele olhava assim e via o mundo espiritual, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Por inúmeras vezes, eu conversando com ele, quer na casa lá no centro, na casa no Bezerra de Menezes, ou na casa dele, ou mesmo durante as viagens que nós fizemos, muitas viagens fizemos nos interiores e outros estados, ele olhava e via o mundo espiritual. Isso é um fenômeno mediúnico. Isso é um fenômeno mediúnico, assim como a audição também é fenômeno mediúnico. Agora, uma coisa é você ter essa percepção e interagir com o espírito. Aí já é uma atividade mediúnica que você estabelece. Mas o fenômeno em si, ele se estabelece do mundo espiritual com você. Se você não tiver os recursos afinados, como eu me referi a João Cecílio, a Chico Xavier, a Divaldo e a outros mais, você vai ver o espírito, mas não vai estabelecer contato com ele. Quando você estabelece, aí você afina você estabelece uma afinidade maior, afina seus contatos, e aí você desenvolve uma atividade, que é diferente apenas do fenômeno ver. Tá certo? Meu amigo, mais do que certo. E você falando em João Cecílio da Costa, eu tive poucos momentos com ele, mas esses momentos foram marcantes para nós, e um desses momentos muito marcantes foi quando nós fomos fazer uma entrevista com o jornal, o único jornal que editei foi o primeiro e único, não teve o segundo, lá pelo Eu lembro. Esqueço até o nome do jornal. E a gente fez uma entrevista com ele, e passamos lá quase mais de 1 hora na casa dele, comendo aquela tapioca que a esposa dele fazia, uma coisa fantástica, e ele me disse algo interessante. Ele disse, amigo Tavares, é incrível o número, ele usou da palavra, não me lembro não, mas era coisa, grande, é imenso, o número de espíritos desencarnados que não perceberam que morreu, não perceberam que desencarnou, que não perceberam que morreu. E ele nos contava um caso muito interessante. Quem é mais antigo aqui em Natal sabe que a rodoviária velha, ali na Ribeira, era o ponto final dos ônibus. Ele dizia que ele passando por ali diversas vezes, ele disse que via uma multidão de espíritos dentro dos ônibus, desencarnados, pegando o ônibus para ir para casa. Aquilo me chocou de uma forma fantástica e maravilhosa. Eu disse, como é que é? Disse, mas, seu João, como é que o senhor percebe que naquela multidão um é espírito desencarnado e o outro é simples. É só olhar direitinho, ó. Olhar para ele era fantástico, para mim é muito difícil. E um você vê ainda com um cordão fluídico, ligado. Quem não está ligado, a gente já sabe que é
o cabo é do plano espiritual. Né? Mas eles querem incrível número de espíritos pegando o ônibus, já desencarnado, cheio. Se tem no ônibus assim, 60 pessoas dentro do ônibus, tem mais uns 60 ou 70 de espíritos indo para casa de ônibus, podendo, né, usar outros poderes, mas como não perceberam. Mas a nossa irmã, olhe bem, nós temos o telefone aí, temos o WhatsApp, temos também a internet. O nosso telefone está bombando, é o 98168-4898. Você pode ligar e participar conosco, como fez agora a nossa irmã Elaine, lá de Nova Parnamirim, mais precisamente da Bel Cabral. Mas eu tenho aqui, eu queria até pedir a permissão à minha amiga Elaine, porque chegou uma pergunta agora. Thaís, da Zona Norte. Ela diz assim, em relação àquela pergunta que foi feita, acho que pelo Martins, não, pela Cristina, quais os sinais da questão da mediunidade? E ela ligou aqui até um ponto desesperado, dizendo, eu já senti algumas coisas disso, eu vejo, eu sinto, eu me arrupio, aquelas coisas todas. Só que eu pertenço a outra doutrina, ela não quis dar o nome, eu também não insisti, né? E lá não aceita isso, né? E ela pergunta, como fazer? Porque eu vejo, eu sinto, eu vejo o pastor lá, desculpa, eu estou crendo que seja o pastor, mas me perdoe, pode ser o padre evangélico, lá ser outra doutrina, e vejo as coisas, sinto as coisas, mas não posso falar de ser considerada louca, né? Ou estar, né, com espíritos inferiores, que lá normalmente chamam de diabo, segundo ela colocou essa palavra bem forte do diabo. E aí, meu amigo, nesse caso, como fazer? Bom dia, minha querida irmã, e muitíssimo obrigado pela pergunta. Ela é muito pertinente. Veja bem, como foi dito lá na abertura do programa, todos nós somos médiuns, em maior ou em menor grau. O que ocorre é o seguinte, diz a espiritualidade que no mundo espiritual, por necessidades nossas, a espiritualidade, mediante a vontade do nosso Pai, nos concede esses atributos da mediunidade. E aí a gente vem como médium. Se a gente vem como médium, e já falamos sobre isso nesse programa, a finalidade é exatamente colocar esses recursos mediúnicos a serviço da causa de Jesus, trabalhando e ajudando. Mas aí a senhora me diz, mas eu estou numa outra religião e lá eu não posso fazer. Bom, certamente lá a senhora não pode fazer uma atividade, uma reunião mediúnica, receber espíritos e praticar a cura, dar orientações, etc. Mas a senhora pode usar os seus atributos, a intuição, a visão, a percepção que a senhora tem, e na sua religião auxiliar quem precisa. É essa a finalidade. Porque necessariamente todos os médios não precisam ser necessariamente médios ostensivos ou médios de psicofonia ou de psicografia, para receber irmãos espirituais e transmitir mensagens ou escrever mensagens. Mas e aqueles outros que podem auxiliar fazendo uma prece, fazendo uma oração, pedindo auxílio para os que necessitam, ajudando na área caritativa, na área social, usando as intuições que vêm, pedindo a quem tem para quem não tem. E aí tem N condições de a gente colocar essa mediunidade a serviço da causa de Jesus, ajudando a quem precisa lá na nossa religião. Porque aí você para e pensa, se Deus me deu esse atributo, me colocou, me permitiu estar hoje nessa religião, será que eu não tenho um papel específico nessa religião, utilizando esses atributos para auxiliar quem precisa, com esses recursos que eu tenho? É muito provável que sim. Agora, se a senhora tem interesse e quer realmente usar essa mediunidade, aí a senhora precisa procurar o centro espírita, estudar, educar essa mediunidade e se integrar ao grupo de trabalhadores na causa de Jesus. Mas se não estiver dentro da casa espírita, pode-se fazer caridade da mesma forma, usando aquilo que Deus nos proporciona. Porque caridade é um atributo que Deus nos dá, é o amor e movimento que está à disposição para auxiliarmos uns aos outros, onde quer que nos encontremos. Tá ok? Amigo, mais do que tá ok, né? E a gente agradece aí a Thaís, espero que tenha sido bastante esclarecedor, minha querida, a
a orientação do nosso irmão Amadeu Ferreira. Nós estamos na Web Rádio Web Rádio Estação da Luz, tem também a Web Rádio Casa dos Espíritos, tem também a Web Rádio Portal de Luz, e nós queremos aqui mandar um abraço todo especial para nosso irmão Gerson Carqueja, Renato e Medrado e Clóvis Nunes, lá de Salvador, na Bahia. Um beijo no coração, além do nosso irmão Haroldo, né? E o nosso irmão Edmundo, lá de Portugal, e a nossa amiga Miriam, de Jaguará do Sul, que inclusive vai estar essa semana aqui com a gente. O nosso WhatsApp é o 981684898. Você pode ligar e participar e fazer o programa conosco, como fez, no caso, a Elaine, aqui de Nova Parnamirim, da Abel Cabral. Ela pergunta assim: a mediunidade foi uma criação, ela botou aqui de Allan Kardec, eu que modifiquei, me perdoe, Elaine, do Espiritismo, foi criada pelo Espiritismo? É isso que a nossa irmã Elaine, lá da Abel Cabral, Nova Parnamirim, pergunta para você, aqui através do nosso WhatsApp 981684898. Bom dia, Elaine. Paz e luz com Jesus. Minha querida, eu tenho uma afinidade, estabeleci uma afinidade boa com o nosso irmão Divaldo Franco. Eu tenho ouvido, eu tenho uma páginazinha também na internet, e aí eu edito muitas mensagens de Divaldo Franco e eu ouço as mensagens. E inúmeras palestras dele, inclusive a própria literatura espírita, está eivada dessas informações. Na verdade, a mediunidade, ela apareceu quando apareceu o ser humano. Quando apareceu o ser humano, a mediunidade apareceu. Agora, o que Kardec fez foi identificar esses fenômenos com a orientação do mundo espiritual, pegar essas informações, fazer uma catalogação e estabelecer uma doutrina para esclarecimento da humanidade, sob a orientação da espiritualidade. O material é da espiritualidade, a ordenação é de Kardec. E a mediunidade, ela sempre existiu. Aí Divaldo explica: se você fizer uma viagem antropológica nas escavações mais recônditas das nossas lembranças, você vai encontrar lá naquelas pinturas rupestres, nas informações em ossos, em materiais encontrados naquelas escavações antropológicas, você vai encontrar resquícios de atividades religiosas e mediúnicas. Portanto, a mediunidade e a espiritualidade sempre houve a mediunidade. Agora, depois do espiritismo, essa mediunidade tomou um corpo diferenciado, porque ela foi identificada como elemento de ligação do mundo espiritual com o mundo físico, e através desse canal de ligação se estabelece todas as diretrizes do mundo espiritual para a Terra. Ou seja, nós vivemos aqui numa cópia do mundo espiritual. Portanto, é muito importante a gente ter essa compreensão que a mediunidade sempre existiu e continuará existindo. O que tem acontecido, e aí me lembro, mais uma vez, do irmão Cecílio e do irmão Bezerra de Menezes, e eles nos disseram isso muitas vezes, e a gente já vê nos dias atuais, determinados fenômenos mediúnicos estão desaparecendo, porque novas aptidões estão aparecendo e eles se tornam praticamente desnecessários. E aí eu vou lhe dar um exemplo prático. Num passado não muito distante, você tinha os fenômenos de materialização, que são atividades espirituais, em reuniões mediúnicas, onde espíritos superiores captam o ectoplasma de médiuns de efeito físico, mistura com as energias da própria natureza, materializa um corpo e o espírito vem e usa aquele corpo tangivelmente para realizar as mais diversas atividades de conformidade com o planejamento lá do mundo espiritual. Então, essa atividade de materialização praticamente deixou de existir. É raro se tomar conhecimento de uma casa espírita que faça materialização. Por que isso? Porque é nosso conhecimento, desde 1951, aqui no Rio Grande do Norte, ali na Rua dos Tororóis, na esquina com a Bernardo Vieira, foi criado ali o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que antes era a Associação Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes,
E ali o irmão Bezerra de Menezes, através do irmão João Cecílio da Costa, começou um trabalho de curas espirituais. O irmão Bezerra de Menezes, uma quantidade enorme de irmãos espirituais, trabalhando através de médium, fazendo aquilo que era feito quando das materializações. Portanto, essa atividade deixou de existir praticamente. Em alguns lugares existe mais como estudo do que propriamente por necessidade de se praticar a caridade através dos médios. Em inúmeras casas no Brasil afora, inclusive fora do Brasil, a espiritualidade trabalha fazendo aquilo que era feito à época das materializações. Portanto, eu acho que é compreensível que a mediunidade sempre existiu e vai continuar existindo. Agora, outros fenômenos têm acontecido, que, por exemplo, segundo o irmão Bezerra de Menezes, no futuro próximo, nós só teremos 3 aptidões mediúnicas: vidência, audiência e intuição, porque é o necessário para que o trabalho se dê. Não precisa mais de incorporações e etc. Ok? Maravilha, meu amigo. Nós temos aqui mais 3 perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp 981684898, aqui na Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, direto para todo o planeta Terra, como dizia o nosso amigo lá da Rádio Clube de Recife para o mundo, né? Então nós queremos... Era a Rádio Jornal. Rádio Jornal falando para o mundo. Ainda hoje ele tem esse slogan. Rádio Jornal falando para o mundo. Então, nós queremos aqui dar um abraço a Henrique, do Céu, Nacilda, Ana Gama, Laine, Alexandre, Ia e Lígia, aí do Bezerra de Menezes, nossa irmã Ia, que ainda deve estar lá morejando pelo Bezerra de Menezes. Nós temos aqui, Amadeu, 3 perguntas, na realidade. A Cristina volta a perguntar, tem uma pergunta do nosso irmão Oswaldo, lá do Rio de Janeiro, e um aqui de Sérgio, aqui de Pium. Mas você falou em Divaldo Pereira Franco, eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes, nossos internautas. Você falou de Divaldo Pereira Franco. Eu queria que, rapidamente, você falasse sobre o Divaldo na questão do Máscara de Ferro, que foi um grande pesquisador, não é isso, meu amigo? Exato. Coincidentemente, a coisa de... Já agora, durante essa pandemia, que foi ali no final de março, início de abril, eu li o livro A Vida de Divaldo. E aí é muito interessante. Desde os primórdios, Divaldo era adolescente ainda, e um espírito o perseguia, ameaçando matá-lo, chegou inclusive a provocar agressões através de Divaldo ir para a escola, e aí o espírito, utilizando um médium voluntário que ia passando na rua, deu um soco em Divaldo caiu por cima da vidraça de uma sapataria, foi um vexame enorme. E esse espírito perseguiu Divaldo durante 30 anos, sempre aparecendo, gerando as mais difíceis situações para ele sair, quer na sua vida normal, na vida profissional, nos estudos, nas atividades que ele desenvolvia dentro e fora do Brasil, fazendo preleções, e o espírito sempre o perturbando, ameaçando matá-lo. E ele orando por aquela criatura, pedindo por aquela criatura, e isso se passaram 30 anos. Mas para sintetizar esse Máscara de Ferro, que foi a denominação que ele passou para Divaldo, ele se auto-identificou como Máscara de Ferro, depois de 30 anos, um daqueles dias, à noite, ouviram o choro de uma criança lá A história é muito longa, mas só para simplificar. Ouviram o choro de uma criança na porta da Mansão do Caminho, quando foram olhar, tinha lá uma cestinha com uma criança chorando. E aí, todo mundo apavorou, porque não tinha mais condições para receber aquela criança, não tinha espaço. E aí, Divaldo chega, olha, é mais um filho que me aparece. E aí, vamos ajudar. E aí deram banho na criança, arrumaram e ajeitaram, e em seguida aquele Máscara de Ferro apareceu e olhou para ele, depois de 30 anos de acompanhamento, vendo a prática do amor e da caridade, não foram suficientes para exemplificar as mudanças daquele espírito, e aí ele veio falar com Divaldo, e dizer que a partir daquele instante se conscientizava que tudo o que ele fazia estava consubstanciado na prática do amor que Jesus ensinou.
e a partir daquele instante ele deixava de ser perseguidor e passava a ser o seu protetor, porque aquela criatura que ele acabava de receber era a sua mãe que havia reencarnado e ele estava recebendo como a própria filha, que foi registrada como a própria filha dele, e de Divaldo e de Alta de Souza, que era a mãe, a espírito que se propunha a ser mãe das crianças, filhas de Divaldo. Portanto, é o amor que constrói. Depois de 30 anos de perseguição, aquele espírito se dobrou no momento que Divaldo praticou um daqueles tantos gestos de amor que ele tem praticado, recebendo crianças abandonadas ou que deixam na sua porta ou que vão lá e doam, e ele assume na condição de pai de todas aquelas crianças. E aí o Máscara de Ferro, que era um perseguidor, passou a ser um protetor de Divaldo a partir daquele instante, pelo gesto de amor que ele praticou com sua mãe. Maravilha, meu amigo Amadeu. Eu ia chamando meu amigo Divaldo Pereira Franco, que você incorporou o Divaldo Pereira Franco agora. Você é impossível. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, com o programa Nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira. Toda segunda, toda sexta-feira, ele vai estar aqui com a gente, fazendo esse programa, assim como terças e quintas, o nosso irmão Nertan Jucá e sua trupe maravilhosa vai estar aqui conosco falando sobre o programa, conversando sobre o Espiritismo. Nós falamos que tem mais 2 perguntas, chegou a terceira? Não, tinha 3, chegou a quarta. Creio que não vai dar tempo, porque nós estamos somente a 15 minutos do final, mas eu queria privilegiar aqui um amigo que eu conheci lá na ilha de Paquetá, lá no Rio de Janeiro, quando nós estivemos lá, nosso irmão Osvaldo. E ele ligou agora para aqui, para a nossa rádio, nós falamos para ele, né? E o 981684898, que é o nosso WhatsApp, você liga, pode ser mensagem de voz, ou pode ser digitado, melhor digitado, que a gente já passa aqui. E ele pergunta assim, o pai dele faleceu, agora no final do ano, e ele disse que no leito de morte, ele morreu em casa, ele disse que nos momentos finais, assim, no dia que ele faleceu, estou tentando resumir aqui o que ele colocou, o pai disse que via a mãe, que já tinha falecido fazia algum tempo, a avó dele, que ele viu quando era pequena. Então ele dizia, olha, você está aqui, mamãe, que era a avó do Osvaldo, e ele notou isso aí, teve esse êxtase, e poucas horas depois ele desencarnou. E ele pergunta assim, esse negócio de ver na hora da morte, você está muito doente, ver pessoas que já desencarnaram, isso também é um tipo de mediunidade que estava adormecida, ou isso é só mais pela fragilidade isso é uma questão nossa, mais pela fragilidade do corpo, que está com a doença bastante depauperada? Olha, Tavares, tem inúmeros exemplos. Nós estamos vivendo a experiência dessa agora, eu com minha sogra lá em Recife, ela tem 95 anos, e ela hoje ela está conversando mais com as irmãs, com a filha, e com conhecidos delas e parentes que desencarnaram, do que propriamente com os filhos encarnados dentro de casa. O que acontece é o seguinte, veja bem, eu gostaria de me ater a um exemplo, a partir de crianças, por exemplo. As crianças até 7 anos, elas têm uma afinidade muito grande com o mundo espiritual. Tanto é que as crianças brincam, arengam, têm seus amiguinhos que vivem uma verdadeira experiência com os amiguinhos espirituais. Essas crianças são levadas à casa espíritas, ali são tratadas à luz do evangelho, do passe da água frutificada, em casa evangelho no lar, leitura edificante, por aí se vai. Você gera um clima propício em casa, afasta os perseguidores, estabelece a ligação com o mundo espiritual. Essa mediunidade desaparece e reaparece novamente ali por volta dos 12 anos. Mas aí a criança já deve estar fazendo evangelização e, consequentemente, os cuidados que são ministrados na casa espírita, mais uma vez os espíritos se afastam. Reaparece a mediunidade, eclode novamente ali por volta dos 23 a 25 anos. Aí você já tem feito o estudo sistematizado, o médium tem sido evangelizado, você está um médium preparado para colocar-se a serviço da causa do Pai. Mas vamos imaginar que você não quis, tudo bem, é uma opção que você fez. Mas quando você chega à maturidade, ou quando você adoece, seu corpo se fragiliza mais,
aí você começa a ter contato direto com o mundo espiritual, porque você tem um recurso mediúnico, apenas você não educou. E aí você passa a ter contato com o mundo espiritual. E essa visão dos irmãos espirituais, dos parentes e amigos que vêm visitar a gente quando estamos doentes, é a coisa mais natural do mundo. Depende da disponibilidade do irmão no mundo espiritual, da permissão que tem, e muitos deles pedem autorização dos seus protetores para vir auxiliar aquele parente que está desencarnando ou que está doente e fica ao nosso lado. E na companhia dele vem outros tantos, e com isso a visão de irmãos que desencarnaram, parentes e amigos, ao lado de médios ou de pessoas que estão doentes, é a coisa mais natural do mundo. É perfeitamente compreensível e natural. Ok? Muito bem. É a natureza natural, como dizia um amigo meu lá de Recife. Meu amigo, nós estamos... São 7 horas, 8 horas e 49 minutos. Estamos a 10 minutos do final. Nós temos aqui mais algumas perguntas. E o Sérgio, aqui de Pium, ele pergunta, é algo mais ou menos assim, dentro de casa eu posso exercer a mediunidade com relação a passe em criança, em receber espírito dentro de casa? Ele bota aqui receber espírito, a gente sabe muito bem que não é isso, receber espírito dentro de casa. Ele tem 4 filhos, e diz que certa vez ele foi ao centro, ele não é espírito, mas frequenta os centros, e que certa vez um menino muito doente, e o que fizeram lá no centro, ele fez também na criança. Botou a criança, estava deitada, e começou a movimentar as mãos, e ali a criança teve uma melhora daquela febre. Então ele pergunta isso, se a gente pode usar dessas possibilidades mediúnicas dentro de casa. É a pergunta de Sérgio, lá de Pium. Olha, Tavares, bom dia, meu irmão Sérgio, paz e luz com Jesus. Veja bem, você praticar a caridade, você pratica em qualquer lugar. Agora, você trabalhar mediunicamente dentro de casa sem conhecimento e sem estrutura, aí é temerário. Nem pensar. Veja bem, como todos nós somos médiuns, em uma necessidade, você pode usar seus recursos, seus atributos mediúnicos e auxiliar quem está precisando. Mas para isso precisa de algum cuidado. Vamos imaginar, por exemplo, você vai fazer uma visita a uma pessoa amiga, e chega lá e encontra uma dificuldade. E aí você recebe a intuição de aplicar um passe naquela pessoa ou naquelas pessoas. Tudo bem. O que é que você vai fazer? A orientação espiritual é que você retire crianças e animais do ambiente, você pega o evangelho, ou uma Bíblia, se não tiver evangelho, você faz uma prece pedindo proteção, faz uma leitura de um tópico do livro religioso, você desempenha a sua atividade de passista, depois você agradece a proteção que você teve. Você fez a caridade, criou as condições necessárias naquele ambiente para aplicar um passe, está resolvido. Agora, você não pode sair por aí se atribuindo a salvador da pátria, fazendo tratamento de passe ou atividade mediúnica nas pessoas que aparecem na rua necessitadas. Não pode. Esse é um trabalho da Casa Espírita, porque a Casa Espírita está preparada, equipada e protegida para todas essas atividades. Imagine, por exemplo, se você chega numa casa, tem alguém vítima de um processo obsessivo, você é médium, aí você sabe que aplicando um passe naquela pessoa, você pode aliviar o sofrimento, porque você vai amenizar a influência do irmão espiritual sobre aquele médium, aí você vai se meter a aplicar esse passe. Se você não tomar suas precauções, o irmão simplesmente deixa de cobrar o devedor e vai cobrar de você, você vai pagar a conta. Ah, mas eu estou fazendo caridade, mas para se fazer a caridade também precisa ter bom senso. É necessário que você saiba o que vai fazer, onde, quando e como. Ok? Então, no máximo, uma leitura do Evangelho, um comentário, pedindo a todos para participar, já seria de boa monta, não é isso, querido? Um evangelho no lar já está de grande tamanho. Aí você faz um evangelho no lar, pega seu livro religioso, você pega até uma água para fluidificar, bota ali, faz uma prece, faz uma leitura, faz um breve comentário, pede proteção à espiritualidade para aquele ambiente, para aquilo que você está se prestando a auxiliar, e com certeza a assistência vem. E aí você está simplesmente criando um campo de energia, um campo de luz naquele ambiente, sem se imiscuir nos problemas daquelas criaturas, sem enfrentar os adversários que estão ali
cumprindo os seus desígnios, mas com o direito absoluto de cobrar quem lhe deve. Muito bem. Amadeu, nós temos aqui mais 3 perguntas, inclusive a Cristina da Candelária volta a perguntar, é a única que nós vamos fazer agora, e as outras 2 ficam para sexta-feira. Inclusive o Oswaldo voltou a perguntar com relação à questão do pai, daquele negócio, do pai que faleceu. Aí, Perfeito. como a gente vai estourar o tempo, deixa para sexta-feira, eu já falei com ele. Tem mais outra pergunta aqui que ele vai deixar, eu vou mandar para você, até para que você possa estudar, que essa questão do Oswaldo requer um estudo maior, por isso que eu deixei para lá. Mas a Cristina da Candelária volta a perguntar, no campo da mediunidade, ela tá vendo, eu tenho a possibilidade, eu sendo médium, trabalhando na casa, eu tenho possibilidade de descobrir o que eu fui na vida passada, que ela foi uma rainha. Essa rainha é eu que estou perguntando, sou eu que estou perguntando, né? Existe profissionais na área terapêutica que trabalham exatamente fazendo essas regressões de memórias, voltando ao passado. Na casa espírita, a gente usa esse recurso nas necessidades desobsessivas. Muitas vezes você está assistindo um irmão espiritual, um obsessor ferrenho, e ele está empedernido naquele propósito de destruir o outro, você recebe a intuição, os videntes e audientes recebem a mensagem direta, mas os casca-grossa, assim como eu, por exemplo, não tenho esses atributos tão aflorados, eu recebo a intuição de que a gente precisa ir no passado para descobrir a causa. Quando você regressa ao passado, aquele cara que hoje está se sentindo vítima foi o algoz do passado. Isso é quase unânime. E aí você pode fazer isso. Ah, não, mas eu sou médium e eu queria saber quem eu fui no passado. Olha, o Espírito São Luís e Emmanuel também diz o seguinte: você sabe quem você foi no passado pelo que você é hoje. Porque se você está vivendo hoje o que preparou no passado e está preparando hoje o que você vai ser amanhã, fácil você vai saber quem você foi. Agora, por que você quer saber se foi uma rainha, se foi não sei o quê? Por que você não quer saber se você foi um trabalhador na causa de Jesus, se você foi um operário, se você foi um caboclo rezador lá no pé da serra, curando criança com olhado, barriga inchada e aquelas coisas todas? Geralmente, aí por trás, em grande parte das pessoas, que inclusive vão à casa espírita, tem a curiosidade para saber quem foram os parentes importantes, para fazer referência, família, etc. Isso simplesmente são coisas pessoais da gente, que não contribuem, nem influem, nem contribuem. Com o tempo na casa espírita, os amigos espirituais, os trabalhadores de Jesus, em situações extremamente normais, nos revelam que nós fomos, como a gente já teve a oportunidade de ver, trabalho que fizemos no passado com irmãos espirituais que vêm ao nosso encontro, agradecer pelo que nós fizemos juntos em outras experiências, aí você vai saber quem você foi, sem precisar fazer essa viagem do passado para saber o que fizemos e o que fomos. Muito bem, meu amigo Amadeu, nós estamos aí no finalzinho do programa, queremos agradecer a você e falar em vidas passadas, nós lembramos de Recife. E aí a gente quer mandar para o pessoal de Recife, nosso irmão Silvio Romero, Rosemary Kiss, Fred, Cristina Santos e Adeils. Cristina Santos, inclusive, teve ontem conosco, a doutora Cristina Santos, que trabalha justamente a nível científico a chamada regressão de vidas passadas, né? Então, a gente quer mandar um abraço para todo esse pessoal, agradecer a vocês, todos que estão aí na audiência pelo Facebook e pela Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade com Amadeu Ferreira. Pergunta que Amadeu responde. Você pode perguntar através do 981684898, que é o nosso WhatsApp. Amadeu, amanhã, 8 horas, nós temos um compromisso aqui de novo. São 2 programas de manhã. Às 7, das 7 às 7h30, o programa é o Repórter Expresso, só com notícias boas e com apreço. Lembrando aquele velho Repórter Esso, né? Que dazia notícias só. É bom. Repórter Esso da Rádio Clube. Só notícias boas, meia hora, antecedendo aí às 8 horas. Então, amanhã, terça-feira, nosso irmão Nertan e a sua trupe estará aqui com a gente, fazendo o programa, conversando sobre o Espiritismo. Hoje à noite, nosso irmão Delcio Soares, lá de São Paulo, vai estar falando sobre os seus 2 livros.
Elos de Família e Jesus, o Amigo que Ensina. Terça-feira, Amadeu, à noite, Altamir Cunha, que você conhece muito bem, aqui de Natal, mais precisamente lá de Angicos, o pai dele está com 108 anos de vida, meu amigo. Ô, velho bom. Eu falei com ele, minha avó desencarnou com 115. Olha aí, esse pessoal maravilhoso. Ele vai falar sobre o livro que ele lançou já há algum tempo, Um Trágico Equívoco, que trata de suicídios. Na quarta-feira, Fábio Dionísio de São Paulo vai falar sobre artefatos, chips e aparelhos. Na quinta-feira, nosso irmão Hércules Exil Bruno, o irmão mais bonito de Rejane Bruno, vai estar aqui com a gente, dia 21, falando sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. Aí o livro, os avanços tecnológicos que estão lá desde os anos 50. Eu falei 40, mas é 50. Na sexta-feira, nosso irmão Cláudio Palermo, de São Paulo, vai estar falando sobre o tema O Poder da Fé. No sábado, Miriam Yuc, de Jaguará do Sul, lá de Santa Catarina, vem fazer o lançamento do livro dela aqui na nossa web rádio Estação da Luz, dentro do programa Estação da Luz, Mediunidade Farol dentro da noite. E no domingo, fechando a semana, Gerson Oliveira, lá de Salvador da Bahia, vai estar falando sobre aquele livro, lançado há mais ou menos uns 20, 25 anos atrás, Aconteceu na Casa Espírita. Vai fazer um estudo muito interessante, de quase 2 horas aqui com a gente. E na segunda-feira, dia 25, é um momento muito especial para o nosso programa. Não que esses outros não sejam, mas é um sonho realizado que nós conseguimos. Nós vamos fazer um programa com Luísa Martiletto. Ela vai falar o seguinte: reconhece-se a árvore pelo seu fruto, a fábula do macaco e do peixe. Até aí tudo bem. Só que ela vai fazer, meu amigo Amadeu, esse programa de Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, certo? Então nós teremos aí dia 25, e no dia 28, nosso irmão Edmundo César com Z, que eu tenho vontade de conhecer, você trabalha com Z, ele vai estar falando a arte na obra de André Luiz. E o grupo Persona, de arte espírita aqui de Natal, Heloísa Vanessa, que nas horas vagas é minha filha, Sandro e o nosso irmão Vieira vão estar declamando poesias. E o Edmundo César vai falar sobre a arte na obra de André Luiz, aquela obra que vai do nosso lar até a vida continua. Só que é lá de Portugal, lá de Lisboa, da Terrinha Boa. Então, aí é a programação para essa semana da nossa Rádio Estação da Luz, que volta daqui a pouco a sua programação normal, mas que a partir das 19 horas volta com a programação ao vivo com o nosso irmão Délcio Soares, lá de São Paulo. Meu amigo, eu queria lhe pedir um favor, que eu só peço a você e não peço a mais ninguém. Por favor, seja o portador da nossa rogativa em forma de prece ao Mestre Jesus para encerrarmos esse primeiro programa de uma série infinita de aqui em diante, meu amigo Amadeu. Muito obrigado por essa maravilhosa aquisição que nós fizemos para a Rádio Estação da Luz. Você que é o meu mestre primeiro, foi aquele homem que me recebeu junto com Rosimar, e eu não posso esquecer, não esquece nunca as pessoas que, quando nós chegamos na Casa Espírita, foram as duas pilastras que nos auxiliaram muito. Rosimar hoje já no plano espiritual, e você e eu ainda aqui morejando. Muito obrigado por tudo aquilo que você nos ensinou, por tudo aquilo que você e Ana proporcionaram a mim e a minha família, porque meus filhos foram evangelizados lá no Bezerra de Menezes. Hoje as meninas são evangelizadoras. Então, muito obrigado. É um preço de gratidão que a gente paga só na próxima encarnação. Lembrando que é dando que se recebe. No meu caso, e com certeza, Rose, não fizemos nada mais do que repassar aquilo que nos foi dado em nome de Jesus. Tavares, eu gostaria de lhe pedir permissão para fazer uma prece decorada. Eu tenho uma afinidade muito grande com o irmão Bezerra de Menezes, você sabe disso. E me parece muito oportuno, nesse início dessa tarefa que nós estamos assumindo hoje com você e com os irmãos de caminhada, eu fazer a prece de Bezerra de Menezes para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso primeiro programa. Nós te rogamos, Senhor, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem a teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade,
Estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentar as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, que sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Mestre amado, irmão Jesus, recebei as nossas rogativas e transformai-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma. Espalhes as tuas bênçãos sobre todos os necessitados, no plano físico e no plano espiritual. Com essas rogativas que colocamos aos teus pés, mestre amado irmão, nos permite que em teu nome, com a anuência de Deus nosso Pai, possamos concluir o nosso programa com muita paz e harmonia em nossos corações. Bom dia, Brasil! Que Jesus te proteja, te ilumine, te dê muita saúde para que tu possa continuar com essa tarefa maravilhosa que tu tem, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te proteja. Bendita aquela sexta-feira à tarde que eu entrei no Bezerra de Menezes. Muito obrigado a vocês por isso, tudinho que está proporcionando para nós. Muito obrigado. Então, meu amigo, como você diz, como é que você fala, como era na rádio, como é que era, pelos Brasis? Repete aí só aquele... Bom dia, Brasil! Bom dia, meu amigo. Deus que lhe pague. O bicho é doido, mas faz um programa bonito, né? A boa vontade. Está vendo que a gente pode fazer? Sem precisar estar dentro do centro espírita, a gente pode, quantas pessoas, gente aqui do Rio de Janeiro, de Santa Catarina. Não foi com o seu Andrés, ele mexe com todo mundo. Todo mundo. Mas é que o programa está no ar, está no YouTube. O programa está no YouTube. E tá, filho. Tá no YouTube. E eu saía assim, desarrumado. E daí? Nós estamos em casa aqui. O programa está no YouTube, as pessoas do mundo todo estão vendo. As pessoas do mundo todo estão vendo. Aí adianta a mulher.